Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom domingo, bom feriado, dependendo do dia e da hora que vocês estão assistindo. Quero desejar bem-vindos a vocês ao curso Crescendo na Fé. Essa é uma aula de reposição. Aula de reposição 1, tá? Vocês faltaram a aula presencial, estão tendo a oportunidade de abonar a falta, né? Assistindo essa aula de reposição. A gente vai conversar sobre isso. Ao final, vocês vão ter que fazer um trabalho para poder entregar, mas a gente vai falar sobre isso. Queridos, o professor Adriano, o Adriano Queiroz é o nosso professor, e eu sou auxiliar dele, irmão Fábio Silva. Fui encarregado aqui de ministrar essa aula de reposição. Joia? Então, alguns comunicados importantes. Total serão 8 aulas. As aulas vão ser ministradas aos domingos, de 5h30 até 6h30. Tá joia? E o professor pediu para lembrar que vocês podem faltar até 2 aulas. Então, até 2 aulas vocês podem fazer aula de reposição. Agora, se faltar disso, aí já prejudica mais o aprendizado e aí teriam que recomeçar, tá? Então, não deixa passar de 2 aulas a falta, né? Não deixa faltar mais de 2 aulas. Então, vocês vão ter que fazer um resumo dessa aula e vocês vão ter o prazo aí de uma semana para enviar para o meu WhatsApp, o celular está aí na tela, para enviar para o WhatsApp um resumo, uma redação, expondo aí o que vocês aprenderam da aula, tá bom? E não deixe de adquirir a apostila do curso que é completa. Isso aqui a gente vai tratar só de um resumo. Então lá está todo o material completo para os irmãos poderem estudar e acompanhar as aulas, tá bom? Vamos fazer uma oração, pedindo para o Senhor estar presente na nossa aula, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, oramos a Ti nesta hora, Deus, pedindo que Tu venha tomar a frente, a direção, o controle desta aula. Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações. Pai, que Teu Espírito Santo nos dê a divina revelação da Tua palavra. Pai, que haja transformações de vida e que, de fato, a nossa fé aumente a cada dia mais e mais. Queremos honrar e glorificar o Teu nome. Pai, te pedindo que Tu venha se fazer presente. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. A Ti nós oramos e Te agradecemos. Amém. Querido, capítulo 1 agora aqui que a gente vai tratar é a alegria da salvação. O tema, né? Tenha certeza do seu destino eterno. Posso ter certeza da minha salvação? Uma pergunta é para os irmãos. Sim, você pode ter absoluta certeza da sua salvação. O encontro de Jesus com Zaqueu é um exemplo de transformação. Vamos falar um pouco aqui sobre Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar em tua casa. Hoje a salvação entrou nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. São trechos retirados lá do livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 5. A história de Zaqueu é um exemplo poderoso do que acontece quando alguém tem um encontro verdadeiro com Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, odiado pelo povo por sua desonestidade. Mas, ao se encontrar com Jesus, ele foi profundamente transformado. Ele reconheceu seus pecados, se arrependeu e decidiu mudar de vida. O que Zaqueu fez que demonstrou sua transformação? Uma pergunta, né? Ele se dispôs a devolver 4 vezes mais o que havia roubado e a dar metade dos seus bens aos pobres. Queridos, a palavra de Deus fala, e o próprio Jesus fala aí, que ele veio buscar o que estava perdido. Muitos criticaram Jesus na época, porque falava que Jesus estava se assentando com pecadores. Mas foi para exatamente isso que Jesus veio. Ele veio para buscar o que estava perdido, não é verdade? E a Bíblia fala que Zaqueu subiu lá naquela figueira brava para poder ver Jesus do alto, porque a multidão era muito grande. E Jesus, ao avistá-lo, falou: Zaqueu, desce depressa, porque o Filho do Homem quer, né, repousar na sua casa.
E aí, Zaqueu imediatamente desceu e foi receber Jesus. E ali, por meio, né, de Zaqueu, por meio do contato com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e decidiu ter uma mudança de vida, uma transformação. E um dos exemplos da transformação foi essa declaração que Zaqueu fez, que iria devolver 4 vezes mais do que ele tinha roubado e dar metade dos seus bens aos pobres. E essa é uma exteriorização, né, da sua transformação. A certeza da salvação, 3 testemunhos que confirmam a nossa fé. Queridos, 3 testemunhos que confirmam a nossa fé. A certeza da nossa salvação não se baseia em sentimentos, mas em 3 testemunhos inabaláveis. Primeiro, o testemunho do Espírito Santo. A Bíblia fala, lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nos dando a convicção interna de que somos filhos de Deus. É uma certeza que vem do próprio Deus, selando a nossa salvação. Reflita, você já experimentou essa certeza interior, essa paz que excede a todo o entendimento, que confirma que você é filho de Deus? Queridos, a palavra de Deus fala que quando a gente aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo ele vem morar em nós, né? E uma vez que o Espírito Santo de Deus está morando em nós, a Bíblia fala que ele é a garantia da nossa salvação. Ali no texto mesmo fala, é uma certeza que vem do próprio Deus selando a nossa salvação. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. Então, até mesmo quando Jesus vier, todos os que tiverem o Espírito Santo de Deus serão salvos. E aí, meu irmão, o Espírito Santo ele habita em nós, né? Não é à toa que a Bíblia fala também que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Não é à toa que a Bíblia fala também para nós não entristecermos o Espírito Santo que habita em nós. Então, queridos, o Espírito Santo ele nos traz a convicção. Ele, uma vez habitando em nós, ele confirma com o nosso espírito que nós somos de fato filhos de Deus. E assim não há mais medo da condenação eterna, mas sim uma convicção, uma certeza da nossa salvação. Vamos aqui agora para o item 2. Vamos continuar aqui então no item 2. O testemunho da palavra de Deus. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. 1 João 5, 11 a 13. A Bíblia é a palavra infalível de Deus. Ela afirma claramente que todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor tem a vida eterna. Essa é uma promessa segura e imutável. Pergunte-se, você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou para te salvar? Querido, Jesus, ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele se entregou e morreu em nosso lugar, para que hoje tivéssemos a vida eterna, né? Então é preciso nós crermos que Jesus é o Filho de Deus e que ele se entregou por nós. Essa é uma verdade inabalável. Como está aqui, né? 3 testemunhos que confirmam a nossa fé. 3 testemunhos inabaláveis. O primeiro é o testemunho do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. O segundo agora é crer
que Jesus é o Filho de Deus e que ele se entregou por nós, se fazendo nosso Senhor e Salvador. E agora a terceira que nós vamos falar é o testemunho de uma vida transformada. Uma vez que a gente aceitou a Jesus, o Espírito Santo mora em nós, veio morar em nós, fazer a morada. E a partir do momento que nós cremos que Jesus, de fato, é o Filho de Deus e que ele se entregou por nós, crendo em todos os seus ensinamentos, agora é preciso a gente também ter essa postura, que é o testemunho de uma vida transformada. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Uma vida transformada é um sinal visível da salvação. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele produz mudanças genuínas em nosso caráter, em nossas atitudes e em nosso comportamento. O arrependimento e a mudança de vida são evidências de uma fé autêntica. Meus amados, então, quando a gente aceita Jesus, né? A Bíblia fala aqui que as coisas velhas já passaram. O que passou, passou. Né? O que fizemos no passado ficou para trás. Agora, Deus faz tudo novo. Deus ressalta, é ressaltado isso aí na palavra, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, a gente prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Né, queridos, então, como foi na vida de Zaqueu? Zaqueu, quando ele teve a vida mudada, quando ele se arrependeu ali, houve uma transformação, e ali a exteriorização dele foi ele falando com Jesus que reembolsaria 4 vezes mais de quem ele roubou e daria metade dos bens aos pobres. Ali foi uma evidência, foi uma exteriorização da mudança do comportamento dele. E assim, lá no livro de Romanos 10,17 fala assim, a fé é fortalecida quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Então, queridos, para a transformação vir, é preciso a gente trabalhar a nossa fé. E a gente trabalha a nossa fé praticando a palavra de Deus. À medida que a gente vai praticando a palavra, a nossa fé vai aumentando. À medida que a gente não vai praticando a palavra, à medida que a gente não vai aplicando na nossa vida os ensinamentos de Jesus, as pregações que a gente ouve lá na nossa igreja, à medida que a gente não coloca em prática, a nossa fé vai murchando. Mas à medida que a gente vai colocando em prática, se você coloca em prática, a nossa fé aumenta. Amém? E lembrando que a fé vem a ouvir e a ouvir a palavra de Deus. Razão pela qual a importância, né, a grande importância de nós estarmos sempre buscando, sempre lá ouvindo a palavra de Deus nos cultos, lá na igreja, buscando a Deus em casa, que a fé ela vem ao ouvir e ouvir a palavra de Deus. E no livro de Romanos 10,17 aí exposto, né, ratificado, exteriorizado aí que é preciso a gente praticar para que a nossa fé seja fortalecida. Amém, queridos? Salvação e graça, um presente imerecido. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. A salvação ela é um presente gratuito de Deus, recebido pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é algo que nós conquistamos por nossos méritos ou pelas nossas boas obras, mas sim um favor imerecido que Deus nos concede por seu infinito amor. Querido, a graça, né, tá ali, ó. Graça é o favor imerecido de Deus. A graça de Deus é a sua bondade e misericórdia derramadas sobre nós. Mesmo sem merecermos,
É Ele quem toma a iniciativa de nos salvar, oferecendo-nos o perdão dos pecados e a vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz. Queridos, então a graça, né, o favor imerecido que Deus nos dá, que Deus nos deu por meio de Jesus, é uma benevolência, digamos assim, é um favor que nós não merecíamos. A gente não é salvo, você não é salvo, eu não sou salvo pelas nossas obras. Não é porque nós somos bonzinhos, nós damos todos os nossos bens aos pobres, nós fazemos doações, não é por causa disso que a gente vai ser salvo. Mas é por meio de Jesus que nós somos salvos. É o favor imerecido que Deus nos deu. É um dom gratuito de Deus. Foi a vida eterna através de crermos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? E a gente não recebe a salvação. A gente não recebe a salvação pelos nossos atos. E a Bíblia fala isso justamente para que cada um não se glorie. Né? Então, para cada um não se autoexaltar, não se gloriar, eu fui salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, ninguém merecia ser salvo, mas foi um dom gratuito, de graça, o Senhor nos deu. Nos colocou a salvação disponível, né? Por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, a salvação e a graça é um presente imerecido. Amados, continuando aqui. Salvação e boas obras, a ordem correta. Então, as boas obras não são a causa da salvação, mas sim a consequência dela. Não somos salvos por causa das boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Quando somos transformados por Cristo, o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, frutificando em boas obras. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça. Romanos 11:6. Tá joia, queridos? Então é pela graça que nós somos salvos. Amém? Então, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas sim a consequência. Então, hoje, nós somos salvos e aí praticamos as boas obras. Somos salvos, temos a nossa vida transformada e, como consequência, praticamos boas obras. Não é o contrário. Não é praticamos as boas obras, né? Doações e, não sei, ajudar a quem necessita. E aí somos salvos por causa disso. Não, é o contrário. Somos salvos, transformados, aleluia, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, recebemos o Espírito Santo, confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nossa vida é transformada e, como consequência da transformação, a gente pratica as boas obras, amém? Então, essa é a ordem correta: salvação e boas obras. Então, a conclusão: a salvação ela é o maior presente que podemos receber. Que possamos viver em constante gratidão a Deus por sua graça e seu amor, buscando a cada dia crescer em nossa fé e refletir a sua luz ao mundo. Que a certeza da nossa salvação nos motive a viver uma vida que o honra e a compartilhar as boas novas com aqueles que ainda não o conhecem. Amém, queridos? Então, finalizando, e o nosso professor pediu para lembrar, e ele falou isso lá na aula presencial, né, com muita propriedade, a necessidade de nós termos um TSD, que é um tempo sozinho com Deus, tá joia? Para orar e ler a Bíblia. Então, o nosso pastor, ele todos os dias, eu acho que são às 6 horas da manhã, tem que dar uma olhadinha lá no site, no Instagram da igreja, ele ora e medita na palavra de Deus junto com os irmãos que desejam fazer isso lá online, tá? Mas independente se o irmão não tiver tempo ou o horário não for propício,
O irmão separa, né, a gente orienta, o nosso professor o Adriano orienta a você separar um tempo com Deus, aí na sua casa, para você buscar a Deus em oração e meditar na palavra dele. Amém? Que isso aí faz uma grande diferença. E ele ressaltou lá também na aula presencial que o ideal é que faça isso de manhã, né? Que de manhã a gente vai ficando fortalecido, fortalecido da presença do Senhor, e assim temos até mais forças para enfrentar nossas batalhas do dia a dia. Tá bom, queridos? Então, lembrando de o irmão aí fazer o irmão ou a irmã fazer um resumo, uma redação do que o irmão conseguiu absorver aí dessa aula de reposição e mandar aí para o meu celular, tá joia? Que eu vou tomar as devidas providências lá com o professor. Deixa eu ver aqui. Queridos, então é isso. Fiquem com Deus e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento humano, esteja com os irmãos. Amém? Foi um grande prazer estar aqui com vocês e peço desculpa aí por qualquer situação, qualquer coisa aí que eu tenha feito ou falado aí que não tenha sido da forma mais adequada, mas estamos em constante aprendizado. Amém? Obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Um abraço.